Vamos lá, pessoal. Continuando aí a matéria de vetores, hoje a gente vai ver aqui a soma, né? E a subtração. A soma a gente viu lá, quem já viu o primeiro vídeo. Então temos dois vetores. Vamos fazer aqui um vetor A e um vetor B. Então a soma vetorial do R, que é o resultado de A mais B, você pode aplicar a regra do paralelogramo, né, como a gente viu, ou a regra triangular. Então eu vou aplicar aqui a regra triangular. Então você pega um ponto, desse ponto você desenha um dos vetores, estou desenhando aqui o vetor A, mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo, e um vetor B, mesma direção, sentido e módulo dele lá. O vetor resultante a gente viu que era só fechar o triângulo aqui e a gente tinha um vetor R, onde o módulo desse vetor era calculado por Pitágoras. Bem, a diferença, se você quiser um vetor resultante de A menos o B, o que você vai fazer? Pega o A, então o A ele tem sentido e direção para cima, então ele não mudou aqui. Agora o B, ele está falando que é menos B. Se é menos B e ele tem esse sentido, vai mudar o sentido dele. Então nós vamos pegar daqui, ó, e vamos mudar o sentido do B. Então ele vai ficar nesse sentido aqui. Esse vai ser o sentido do B. O vetor resultante, ele vai ter agora essa direção e esse sentido. Então esse vai ser o nosso vetor resultante. E o cálculo dele vai ser dado igual ao de lá. Continua sendo um triângulo retângulo. Então a gente vai aplicar Pitágoras nele também. Continuando aí com vetores, a gente vai ver agora a lei do seno e a lei dos cossenos, também que é muito comum cair exercício sobre isso. Então primeiro a gente vai ver aqui a lei dos senos. Para isso eu vou desenhar um triângulo qualquer que não seja retângulo. Aqui eu vou botar um ângulo A, aqui um ângulo B e aqui um ângulo C. Esse aqui vai ser o nosso lado A, esse aqui o lado B e esse aqui o lado C. Então a lei dos senos diz o seguinte, que A dividido por seno do ângulo A é igual a B dividido por seno do ângulo B, que é igual a C dividido por seno do ângulo C. Então nesse tipo aqui, quando você tiver uma forma triangular, que não seja, né, um triângulo retângulo, você vai ter que usar a lei dos senos para calcular, desde que ele te dê dois ângulos, o ângulo A e B, e um dos lados. Aí você vai calcular o próximo lado ali. Se ele te der um ângulo só, a gente vai usar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é quando você tem dois vetores formando um ângulo diferente de 90. Então aqui nós temos um ângulo A, ou desculpa, um vetor A e um vetor B. E um ângulo alfa, vamos chamar de alfa esse ângulo aqui. Bem, nesse caso aqui, como eles estão partindo da mesma origem, eu tenho que usar a regra do paralelogramo. Então eu vou traçar uma linha paralela ao B, aqui, então a linha paralela, e vou traçar uma linha paralela ao A. O vetor resultante ele vai pegar da origem dos dois vetores até, opa, sem régua, até lá na
extremidade. Então nós temos aqui, ó, o nosso vetor resultante. Agora, para calcular esse vetor resultante, está vendo que o triângulo aqui, ó, o ângulo aqui é maior que 90, o ângulo aqui é menor, aqui também é menor. Então não é um triângulo retângulo, então não posso usar Pitágoras. Tem que usar a lei dos cossenos. E como é que é a lei dos cossenos? Ela é bem parecida no início com a Pitágoras. É r ao quadrado igual a a ao quadrado mais b ao quadrado. Só que, como não é um ângulo de 90 graus, então a gente continua. Menos 2 vezes a vezes b vezes cosseno do ângulo alfa. Então esse aqui é a lei dos cossenos. Continuando, vamos falar agora da decomposição de vetores. Então, o que acontece aqui? A gente vai ter um vetor resultante. Então, vamos botar aqui um vetor resultante R. E a gente quer achar as componentes ortogonais desse vetor. Primeira coisa que você tem que fazer é traçar o plano cartesiano XY, para você poder decompor esse vetor nesse plano cartesiano. Aqui vai ter um ângulo de inclinação, que a gente vai chamar de alfa, né? Vai ser dado no exercício. E ele vai pedir as componentes ortogonais. O que é isso? Ele vai querer o vetor do eixo x, então aqui a gente vai chamar um vetor Rx, e vai querer o Ry. Essas são as componentes ortogonais dele. Agora, como é que você calcula o valor deles? Bem, aqui nós temos um triângulo retângulo, tá vendo? Onde o vetor R é a nossa hipotenusa, o Ry, né? Pegando esse aqui, jogando para cá, e fechando aqui a forma triangular, que aqui a gente está na forma do paralelogramo. Então a forma triangular seria eu pegar o Ry, jogar para cá e desenhar ele aqui, ó. Então a regra triangular, ó, parte da origem aqui e chega na extremidade do outro lado, tá? Como é que eu vou calcular o Rx e o Ry? Olhando para o Rx, eu estou vendo que ele é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Então como é que a gente calcula o cateto adjacente, né? O cosseno? Então o Rx ele vai ser o valor do R, que é a hipotenusa, vezes o cosseno de alfa, já que ele é o cateto adjacente. E o Ry, o módulo dele vai ser o módulo do R vezes o seno do ângulo alfa. Tá? Quem tem dúvida nisso aqui, na matemática a gente diz que seno de um ângulo, no caso do alfa aí, seria o que? Cateto oposto, que é o Ry, dividido pela hipotenusa, que é o R. Então, quando eu multiplico isso aqui cruzado, eu chego nessas formulazinhas. E o cosseno, ele é dado pelo cateto adjacente, que no nosso caso ali é o Rx, dividido pela hipotenusa. Então, na matemática, né? O seno e cosseno ele é calculado desse jeito na trigonometria do triângulo retângulo. E aqui na física a gente vai usar daquele ali, que é o mesmo esquema aí. Então, para finalizar aí, pessoal, vou fazer um exercício aqui. Ele diz assim: determine as componentes ortogonais do vetor R. Tá? Dados: módulo de R 10, seno de 30 0,5 e cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Então ele quer as componentes ortogonais. Você vai traçar os dois vetores. Um
no eixo X, a gente vai chamar de Rx, 1 no eixo Y, que a gente vai chamar de Ry. Bem, o Rx ele é cateto adjacente ao vetor R, ou desculpa, ao ângulo de 30. Então nós temos o seguinte, Rx é a hipotenusa, que é o R, vezes, como ele é cateto adjacente, é cosseno do ângulo de inclinação lá, que no nosso caso é o 30. Então temos que o Rx vai ser 10 vezes cosseno, que é a raiz de 3 sobre 2. Então nosso valor é 5 raiz de 3. Para calcular o Ry, nós temos que R vezes, como ele é cateto oposto, né, olhando para esse lado aqui, então nós temos seno de 30. Então Ry é o 10 vezes 0,5, que dá 5. Então esses são os valores, né, ortogonais do vetor R de módulo 10 aí. Então até uma próxima aula aí, pessoal. E bons estudos.